Estamos ao vivo. Agora sim, boa noite, galera. O pessoal entrou ao vivo. Estou aqui com mais 3 colegas para falar sobre LGBTQI+. E hoje a gente vai falar tanto em sentido nacional como em sentido municipal. E se vocês quiserem se apresentar, eu vou me apresentar primeiro. Eu sou o Caio, sou um novo filiado aí do PSOL, sou recente ainda, um novo, mas estou já me descobrindo e vendo o que vai rolar aí para frente. E também sou editor de vídeo, trabalho com comunicação, toda essa área artística é a minha vibe, é o que eu produzo hoje em dia. Mas é isso, de começo, podem se apresentar também, fique à vontade. Bom, eu sou o Carlos, o presidente do Diretório Municipal. Hoje quem vai levar a pauta é o Caio e o Hugo, e eu e o Laerte. É o Laerte, o professor Laerte que está aí, daqui a pouco se apresenta novamente. O Hugo, gostaria de agradecer aqui ao vivo para a sua presença. O Hugo é lá do pessoal de Mariporã, e aí veio somar aqui. Então, hoje nossa pauta é sobre a comunidade, a pauta LGBTQI+, que, segundo, a gente está no mês de visibilidade, então a gente precisava trazer essa pauta aqui para todo mundo, tá? Hugo, fica à vontade. Bom, gente, boa noite. Primeiramente, boa noite aos meus companheiros de partido, do PSOL, os meus companheiros também de Simbajo, aqui de Cajamar, que também faz parte do mesmo grupo de cidades que eu faço lá em Mariporã. E estou chegando aí, no PSOL de Mariporã, eu assumi a Secretaria de Combate às Opressões, já baseado no meu histórico de trabalho enquanto artista, enquanto produtor cultural, trazendo, né, a voz da comunidade LGBT dentro da cidade, dentro da produção cultural e das políticas mesmo, né, incluindo o LGBT de alguma forma dentro das políticas e da pauta de discussão dentro da minha cidade, e agora trabalhando mais efetivo com o pessoal de Mariporã, então acabou que eu entrei mais de cabeça mesmo nesses quesitos de pensar políticas públicas para a comunidade LGBT e como incluir, né, as nossas falas, as nossas demandas dentro do que já tem de serviço público nas cidades e que não está funcionando para a nossa comunidade, e fazer valer também o nosso direito enquanto cidadão de utilizar também nessas máquinas públicas que já existem, mas que não dão espaço para a comunidade LGBT ou minorias em geral que não conseguem ter acesso a esse tipo de serviço. Muito bem, eu sou o Laerte, vocês são do PSOL, eu sou do PSOL, viu? É porque minha origem, a gente fala PSOL, não adianta insistir que não vai mudar. Não, mas Mariporã também, lá. Mariporã, todo mundo, PSOL, eu me acostumei com PSOL, então eu sou PSOL. Mas eu também sou do PSOL, né? Me filiei há pouco tempo, com muito orgulho, assim, muita satisfação. E sou economista, sou professor, e tenho aqui a convite participado desse espaço, e para mim tem sido, assim, momentos de grande aprendizagem, né? Então, tenho aprendido muito aqui nesse espaço e tenho certeza que hoje será mais um desses momentos importantes aí para aprender. Prazer estar com vocês. Daniel? Peguei de surpresa, acho que ele nem sabia que ele estava online agora. Acho que está fechado o canal dele ali. Boa noite. Aê. Está me escutando agora? Boa noite, estamos. Bom, pessoal, meu nome é Daniel, sou agricultor aqui, estou no bairro do Panorama e
Tenho trabalhado com agricultura já faz desde 2014. Tem um grupo chamado Eva Rafeira agora, que está virando um grupo agora. Estamos em 4 pessoas distribuindo alimento aí para o pessoal de São Paulo, Cajamar, Parnaíba, Osasco. A região está crescendo. E estou aqui participando aqui por a convite do Carlos, né? Também sou do partido, do PSOL, e me filiei esse ano também. Tenho vontade de desenvolver mais a agricultura aqui ainda em Cajamar, trazendo geração de renda, né, para o mais vulnerável, para o pessoal em risco de álcool, drogas e desemprego, todas essas coisas assim, né? E estou feliz por participar aqui com vocês aqui, quero aprender mais aqui também. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Obrigado, Daniel. Bom, Caio, a pauta toda é sua, você vai nos guiando pelo tema e a gente, depois, cada um no máximo aí 5 minutinhos de comentários sobre o tema, tá bom? Bora lá. Beleza, bom, o que eu quero começar é referente a literalmente a sigla LGBT, né? Eu conversei com os amigos, tudo mais, em relação à cidade e às pessoas que vão vir e tudo mais, é interessante que tenha pelo menos essa base sobre o que significa LGBT e por que as pessoas falam sobre e elas questionam bastante, elas querem falar muito sobre isso, porque LGBTQI+, é nada menos que, assim, se divide em 2 pedaços, né? O LGB de orientação sexual, então orientação sexual é a sua atração ao próximo, é a sua relação sentimental ao próximo, é o seu amor ao próximo, e isso se enquadra na questão de orientação lésbicas, que são mulheres que se envolvem com mulheres, gays, que são homens que se envolvem com homens, e bissexuais, que se sentem atraídos pelos dois sexos. E a outra parcela e já questiona uma outra questão, que seria a questão do gênero, né? Porque o gênero é a forma que você se vê, né? A forma que você se identifica, a forma como você quer que as pessoas te identifiquem, como que elas querem que você seja reconhecido, e aí se enquadra nessa questão de gênero. E o mais, ele tem outras formas, né? Então entra a questão de pansexual, o assexuado e outros termos e outros modos de viver que as pessoas se encontraram, e isso eu acredito também que é uma evolução, né? Acredito que sempre teve, mas não só uma evolução da sociedade, mas uma evolução pessoal, da pessoa entender o que é, para que ela serve, o que ela está fazendo aqui, e como todo mundo se questiona muito, isso é mais uma evolução do questionamento, né? Penso eu. E outros termos que também eu questionei e eu vi outras pessoas questionando, é questão de pink money, por exemplo, que aí já entra também nessa questão do LGBT estar dentro da sua comunidade, mas não só estar, mas também atuar dentro daquilo, né? Então, você você ouvir aquela pessoa, você assistir aquela pessoa, você recomendar, você falar, você distribuir pensamentos daquela pessoa também, porque a gente, como LGBTQI+, é muito fechado em muitos temas, na verdade, começando, por exemplo, uma questão mais pessoal minha. Então, eu trabalho numa empresa X e eu me porto de uma forma, eu lido com pessoas de um outro pensamento, de outras formas, e eu sempre vejo, não só na questão de trabalho, mas em questão de família, em questão social, é sempre necessário que você coloque pessoas LGBTQI+, porque ela traz a visibilidade, ela
começa a gerar mais respeito, ela começa a gerar mais evolução dentro das pessoas, então, de pensamento. Então, quando eu coloco essa live para um parente meu assistir, então eu estou levando conhecimento para aquela pessoa, eu estou levando oportunidade para que ela evolua mentalmente, e isso é, assim, para mim, eu acredito que é o básico para todos conseguirem viver em sociedade, entender o que é sociedade, entender o que são outras pessoas, entender o que é respeito. Então, essa é mais uma base que eu queria passar, assim, para quem não conhece, para quem já ouviu falar. Então, eu também recomendo que todos vão em busquem isso na internet, que vai ter muitos materiais da hora e que você vai entender mais e conhecer mais. E também busque isso do seu bairro, busque isso no seu local de trabalho, que eu tenho certeza que alguém vai querer discutir, ou alguém e não consegue se prender dessas amarras que a sociedade coloca na gente. Então, é necessário que se discuta para as pessoas também começarem a conviver, como todas, né, querem conviver. E alguém tem algo para falar sobre? Alguém? Vocês podem me cortar, tá, gente? Se vocês tiverem alguma questão. Hugo levantou o dedo e pode dizer. Bom, gente, boa noite. Em relação a essa questão do LGBTQIA+, né, eu vejo que é realmente muito importante se... Caio, põe mudo no seu microfone aí, que tá dando uma microfonia. Valeu. Só localizando vocês, é que o Caio, a gente está próximo aqui, então tá dando uma microfonia, então a gente vai trocar o microfone quando um ou outro estiver falando. Então, voltando a essa questão do LGBTQIAP+, como, né, uma sigla, né, ela vem com o intuito do quê? De unir diversas minorias ainda menores que compõem uma minoria, né, e conseguir, de alguma forma, que todas essas siglas e todas essas pessoas entrem num conjunto para que o diálogo realmente ele seja mais forte quando a gente conseguir avanços para a nossa comunidade de alguma forma, né, sei lá, quando uma travesti hoje consegue, né, ser eleita deputada estadual, quando a gente vê travestis na música, na Rede Globo, nas artes fazendo sucesso, de pensar que enquanto sigla LGBTQIA+, todo mundo da comunidade acaba se beneficiando também daquela pessoa. Quando a gente vê um gay, como nós que estamos aqui na live, que tem um espaço, né, para falar, para desmistificar muitas questões que ainda são tabu em relação a homossexuais, em relação a LGBTs, né, a gente pensar em questões municipais, o quanto que chega no município, de fato, essa discussão nacional, que aparentemente parece que, né, a LGBTfobia ou homofobia é muito falado, mas quando a gente reduz isso para a nossa pequena sociedade municipal, o quanto que a gente vê realmente, de fato, das pessoas estarem falando sobre homofobia ou sobre outros crimes que acabam, né, atingindo minorias, como também o feminicídio, né, e questões de realmente de entender que essa diversidade do LGBTQIA+, é mais uma forma das pessoas se juntarem enquanto minorias, ser uma potência, né, e aí conseguir com que suas vozes sejam ouvidas e conseguir que sejam atendidas também as suas demandas dentro do município, né, em relação a eles já sofrerem por serem, né, esse tabu e essa questão do preconceito com LGBT, e como a gente consegue, né, o L ajudar o G, ajudar o B, ajudar o T, e todos mais, e assim ser um grande grupo. A gente vê muito se falar, principalmente no mês da diversidade, né, que o LGBT está em alta nas artes, aí tem lá o exemplo, que o LGBT está em alta na política, e tem lá o exemplo, mas em até que ponto, de fato, realmente os LGBTs estão ocupando esses cargos de liderança que ajudam a definir, né, cai o microfone aí de novo, que ajudam, né, a definir, de fato, as políticas públicas municipais funcionarem também para as nossas demandas enquanto LGBT, que a gente consiga ter o nosso nome social respeitado no postinho do bairro, que nas escolas as crianças, os professores, a sociedade em geral tenha entendimento do que é LGBT, do que é se falar sobre gênero, do que é se falar sobre sexualidade, e que a gente consiga desmistificar isso de dentro, né, da nossa pequena sociedade municipal e, de fato, conseguir ir de encontro com esse discurso tão nacional e tão mundial
que já se fala bastante, né, mas quando a gente vem para a nossa realidade municipal, a gente vê que ainda está bem distante de realmente ser uma realidade para LGBTs de cidades menores. Laerte? Posso dar um... eu acho assim, olha, que essa discussão, a exemplo do que é a questão racial, né? Então, quando você tem um movimento, né, que vai se organizando, que vai construindo uma identidade, uma simbologia, e a partir daí vai ocupando os espaços, ele é extremamente importante, né? E nós estamos aqui no mês que se concentra as atividades, né, relacionadas, então, a essa questão LGBT no Brasil e no mundo inteiro. Então, isso, assim, tem uma importância muito grande, sobretudo nesse contexto que nós estamos vivendo no Brasil e em outras partes do mundo, de retrocessos, né, em algumas áreas, no campo aí social, né? Nós já até debatemos aqui anteriormente a questão do fascismo, por exemplo, né? Que isso aqui é uma doutrina totalitária e preconceituosa, né? Que se fortalece pela pregação do ódio, da violência, da intolerância. Então, assim, é um debate extremamente importante nesse contexto que tem essa avalanche, né, conservadora se espalhando, e quando essa avalanche conservadora chega ao Brasil, né, de novo, né, que o Brasil é um país extremamente conservador, mas quando essa reascensão, né, do fascismo, dessas práticas conservadoras, intolerantes, chega ao Brasil, né, a gente pega o país meio que como terra arrasada, né, pelas circunstâncias da história. Então, o Brasil é um país, né, que se forma, que tem uma formação econômica, social e política pautada pelo conservadorismo, né? Então, a elite que se forma no Brasil, desde os primórdios, é uma elite extremamente conservadora, é uma elite racista, né? É uma elite machista, homofóbica, gordofóbica, ou seja, a gente reúne nessa elite brasileira tudo aquilo que, né, há de preconceito e de discriminação, né? Então, se o movimento, isso vale para todos, né? Então, a questão do feminismo, a questão do racismo. Então, se o movimento não se organiza e se não busca, né, ocupar um espaço na sociedade, inclusive de enfrentamento, né, do debate, da discussão, né, a gente vai vivendo situações cada vez mais precárias. Eu imagino que o Caio vai apresentar alguns dados, né, mas as estatísticas sobre essa questão da homofobia no Brasil, como, né, a questão do machismo, e agora, inclusive, no período aqui do coronavírus, parece que houve um aumento, né, das estatísticas em relação a esses temas aí. Então, é assim, meio que assustador, né, a intolerância no Brasil em relação a essa questão que envolve a população LGBT, né? Eu dei uma olhada hoje em alguns dados, depois que se o Caio não apresentar, eu posso trazer alguns números aqui para a gente refletir e debater, né? Então, eu acho assim, essa identidade, né, então, essa organização, né, eu acho que a sigla aí, se a gente assim puder chamar, ela tem essa simbologia, né, esse significado de extrema relevância no sentido do fortalecimento do movimento, da luta e da causa no Brasil e no mundo, né? Dani quer falar alguma Então, coisa? eu ia falar, eu só ia dar
Pode falar, Caio, pode falar, pode falar. Não, então, eu só ia dar uma deixa assim, em relação aos dados, e realmente no Brasil é sempre o maior. Então, questão da violência, então a questão da matança no dia a dia de LGBTs é em primeiro lugar, e tem aquela fala que no Brasil, a cada 19 minutos, um LGBT morre, e isso vem muito da questão do ódio, do preconceito, da raiva que as pessoas têm em relação a uma comunidade que ela não quer ser igual, mas ela quer também estar ali no meio. E eu vejo que isso envolve muitas questões, não só a questão do governo, que a gente está atualmente nele, mas das pessoas, elas já trazerem aquilo desde lá de trás, elas sempre estarem espalhando isso pela sociedade. Então é uma coisa que já vem sendo construída e que por isso que o LGBT tá para desconstruir isso e por isso que é tão importante que se discuta isso. E eu vejo que é um outro tema que eu também queria falar, que é em relação à doação de sangue, que também para mim, é toda uma visão de preconceito, porque eu pesquisando esses dias sobre tudo isso, eu mesmo não sabia, não tinha conhecimento que apenas homens cis, essa parte eu sabia, mas que mulheres lésbicas e bissexuais também poderiam doar sangue normalmente, enquanto só o homem gay e o homem bissexual também, era o prejudicado e que não poderia dar por uma visão dos anos 70, dos anos 80, em que as pessoas falavam da praga gay, que é a questão de gerações e gerações, e ainda assim as pessoas continuaram levando isso na mente, continuaram espalhando essa informação, e em 2020, que eu não esperava num governo totalmente extremista de direita, que isso ia ser liberado. Mas também acredito que é um ponto positivo, assim, para as pessoas entenderem que há força, mesmo que tem um governo totalmente contra você, há pessoas que estão a favor de você e que elas também estão lutando para que tudo aconteça, tá ligado? Tudo aconteça para eles, que aconteça para a gente, porque eu vejo que a questão da política é nada mais, nada menos do que a convivência, a sua relação do dia a dia. Então, você é político a todo momento, no seu trabalho você tem que ser político, na sua vida você acaba sendo político, nos seus relacionamentos você acaba sendo político, e então, por que não levar essas questões, por exemplo, do LGBTQI+, para esses locais, tá ligado? E transmitir informação e trocar ideia e realmente fazer igual a gente está fazendo aqui, realmente discutindo conceitos, e que parece a maior bobeira do mundo quando eu vejo, nossa, tipo, explicar o que é isso, o que é aquilo, mas é realmente necessário, não é besteira, então tem que ser falado em lives de Facebook, tem que ser falado em música, tem que ser falado em tudo. E, Daniel, se você quiser falar alguma coisa, eu tinha te cortado, aí eu já fui levando para um outro caminho, fique à vontade. Oi, então, não, estou escutando vocês, estou pegando bastante informação para repassar, né, para as pessoas e também para o meu próprio conceito também, né, de tentar não discriminar nem ter preconceito, porque a gente vem de uma sociedade que a gente é criado bem machista mesmo, né, mas aí conforme você vai conhecendo os movimentos, você vai entendendo, né, meu? Então, para mim aqui está sendo bem legal aqui escutar vocês falarem, e eu estou me ajuntando muito aos coletivos contra genocídio, de mães, com vocês também agora, LGBT,
E assim, cara, o que eu puder fazer para vocês aí, para ajudar o movimento de vocês, a gente está aberto aqui, está super disposto a participar de evento, de manifestação. Se vocês quiserem, a gente está para ajudar vocês mesmo. Obrigado, Daniel. Deixa eu só fazer um comentáriozinho que, na verdade, assim, a gente começa pontuando e conceituando, né, como o Caio fez, e a importância disso é uma coisa, de suma importância que o movimento faça isso, no final das contas, né, ou que todo mundo que possa, né, todos os canais possíveis a gente conceituar certas coisas, porque desde lá de trás e desde sempre, né, as políticas públicas, mesmo as de educação, né, que a gente sabe aí que a educação é um dos grandes pilares para que o preconceito vá de geração em geração diminuindo ou acabando, enfim, né? E a gente viu que, na verdade, não aconteceu nada disso, nenhuma política pública específica ou alguma implementação efetiva de que fizesse com que houvesse um entendimento melhor do que é a comunidade, do que é, né, ser LGBT no Brasil, do que acontece com a população LGBT do Brasil, porque a gente vê um debate sobre mortes, a gente vê o debate sobre população carcerária, mas não existe esse levantamento, por que morre tantos LGBTs no Brasil, por que né, é óbvio que a gente sabe que tem pesquisas que mostram e a gente sabe por que isso acontece, né, de onde vem esse ódio todo, mas que essas políticas públicas de educação não aconteceram, então a gente precisa ainda, em 2020, reforçar esses conceitos, porque sem esses conceitos ainda a sociedade continua pensando errado sobre várias coisas, né? Eu vou deixar, a Jé fez uma pergunta aqui para vocês, Hugo e Caio, eu vou colocar na tela aqui para vocês e vou ler, ó. Caio e Hugo, para vocês que são do campo do audiovisual, como o audiovisual contribui para a diversidade e respeito às diferenças? Vocês têm séries e filmes para indicar? Deixa a indicação de séries e filmes para o final, que a gente indica livro também, a gente indica um monte de coisa. Mas eu acho que é bom vocês contribuírem com a questão do audiovisual. Posso falar primeiro? Pode ser? Então vou falar. Para mim, eu digo que tipo, a arte, a expressão artística, o audiovisual, inclusive, ele apareceu em mim antes até de eu ter consciência do que era, né, ser LGBT ou do que era ser homossexual, porque ela veio naturalmente como uma forma que eu encontrei de me expressar, né, de contar histórias que eu ouvia, de contar histórias que eu lia, de contar histórias dos meus amigos, de contar histórias da minha família, né, de contar de filmes e de referências que eu tive. Então, né, ele veio antes. Como eu já tinha um certo domínio do que realmente eu queria que fosse a minha linguagem, que seria a minha expressão artística, que eu me profissionalizei nisso, aí veio, né, aos poucos esse lado, mas que eu até costumo falar que foi o sair do armário, mas nunca ter entrado porque, de fato, né, eu nunca neguei nada, eu só estava mesmo num processo mesmo de autoconhecimento, e o audiovisual e a expressão artística, ela veio para mim justamente para eu ter esse encontro, né, de eu saber que eu tenho uma linguagem artística muito potente e que eu posso usar essa linguagem artística muito potente para contar histórias, mas também para mostrar quem está por trás dessa história, que no caso sou eu, enquanto LGBT, então conseguir focar mais nessa realidade de contar a minha história, como eu me descobri, como que é a minha relação com a minha família ou com os meus amigos, e o audiovisual ser esse caminho. Então, quando eu vejo o meu histórico de produções audiovisual que eu já fiz, tem muito mais sobre mim e sobre essa minha relação dessa descoberta e com a minha família e com os meus amigos, do que eu imaginaria que teria no início. E isso foi para mim assim realmente muito empoderador. Eu até acredito que boa parte do preconceito que se tem em relação à arte e aos artistas é justamente esse vínculo que as pessoas têm de que a pessoa vai se tornar homossexual, de que ela vai ficar gay porque ela está se expressando artisticamente, quando na verdade é o processo inverso, né? A pessoa ela já é, e a arte ela é a linguagem que ela encontrou para expressar o que ela é, que a gente tem grandes artistas em todos os setores que não são homossexuais e grandes artistas em todos os setores que são homossexuais. E isso não tem que ser um problema,
né? Eu penso que e é essa questão que eu tento o tempo todo quebrar nos espaços que eu ocupo, enquanto artista, deles verem ali um material audiovisual de um heterossexual, material audiovisual de um homossexual, e saber que ambos estão no mesmo patamar, que ambos despertam o mesmo interesse, têm a mesma qualidade, né? Eu costumo até pensar e falar que o LGBT, ele sempre tem que comprovar que ele é 2 vezes melhor do que de fato ele é, porque ele tem que comprovar que ele é melhor que o hétero 2 vezes, né, para ele ser reconhecido. Ele não pode ser igual, ele tem que estar, né, e muito se diz que o LGBT luta por direitos específicos, porque o LGBT quer privilégios, quando na verdade não é isso, gente. A gente só quer, de fato, que tudo que já funciona para uma comunidade heteronormativa, que tudo que já funciona na sociedade hétero, também funcione para a gente, porque a gente também vive nessa mesma sociedade, né? Querer dizer que a sociedade hétero, na verdade a sociedade ela é muito diversa, né? É colocado esse padrão de que a maioria são os héteros, a sociedade heteronormativa, mas se você for ver, né, em todos os lugares, em todos os locais, sempre tem uma lésbica, um gay, um bissexual, a gente está ali naqueles lugares, e as pessoas têm que ver realmente que a gente está ali e valorizar esse profissional, né, tanto da arte ou de outros setores que está ali ocupando ele como tão valor tanto quanto o do outro que é hétero, né, e não ter, também às vezes me preocupa muito, pensando no audiovisual novamente, quando é criado uma categoria de cinema que se iguala, sei lá, talvez a categoria pornô, que eles colocarem como uma categoria o LGBT, né? Então filmes LGBT, não são filmes LGBT, são filmes de amor, são filmes de comédia, são filmes, né, de drama, que tem ali o protagonista LGBT, que tem ali, né, essa história, mas que não é uma categoria LGBT que acaba impedindo que muitas pessoas consumam aquele material por preconceito de ver que está numa categoria que não conversa com ela e impede ela de, sei lá, é um filme de romance, dá ali um play, é um filme que tem gays, né? Então, é diferente do que você realmente ir lá e entrar numa categoria LGBT que fica meio feio, como se você estivesse indo lá e procurando filme pornô e que ninguém pode ver e ninguém pode saber, né? Enquanto se a gente abre, né, o audiovisual e quebra, né, essa nomenclatura de querer criar uma categoria artística que seja a categoria LGBT, o tanto que a gente perde de conseguir adentrar dentro desses discursos e dentro desses espaços que ainda tem muito preconceito, né? E a gente sabe que a gente precisa estar ali e que a gente precisa, de certa forma, se adequar àquilo, mas também sem perder a nossa essência e a nossa linguagem e o que a gente construiu enquanto arte para também estar ali presente naquele lugar. Bom, é isso. Acho que respondeu demais até, né? Vamos lá. Deixa eu tirar aqui essa da coisa. Caio, pode lançar Cara, deixa eu só... Fala. Deixa eu só fazer um comentário. Achei muito interessante a fala do Hugo. E, assim, posso estar aqui manifestando a minha ignorância, né? Mas eu tendo a achar, ter a impressão, que essa coisa do preconceito, do conceito do preconceito, está um pouco mesmo relacionada a essa ideia de que se tenta passar, né, com a diferença como um conceito de inferioridade, né? Então, quando na verdade é o contrário. Se fosse assim, né, que o fato da pessoa ser gay, né, não tivesse habilidades e competências, né, para fazer um bom trabalho, o que eu poderia dizer, né, dos meus colegas economistas, como eu, que são héteros, né? Porque o que tem de economista péssimo no Brasil, sobretudo, e no mundo, né, na política, na sala de aula, nós estamos aí em um projeto que é a Economia de Francisco, eu tenho participado lá, liderado pelo Papa Francisco, né, que a gente está propondo, inclusive, que se tenha uma nova formação de economistas dada, né, então, um novo currículo dos cursos de economia em função dos péssimos economistas que o Brasil e o mundo está formando, né? Então, e assim, tem economista
LGBT, né? E tem economista hétero, e assim, tem um monte de economista hétero aí que eu conheço que, assim, eu os qualificaria como de péssima qualidade naquilo que eles fazem como profissionais da economia, né? Então, estabelecer esse vínculo, isso vale para tudo, né? Para a questão do negro, para a questão das mulheres, né? Assim, é impressionante como o preconceito, ele me parece, inclusive, que serve aos interesses econômicos, né? Porque em nome desse preconceito, dessa tentativa, né, de reduzir a importância das pessoas, né, também serve, né, porque geralmente essas pessoas, você pega aí a questão dos negros no Brasil, das mulheres, né, eles ganham muito menos que os outros. Então, assim, o negro ganha menos que o branco, a mulher ganha menos que o homem, e fazendo as mesmas coisas, e às vezes, né, com muito melhor, né? Você pega aí a questão da mulher hoje no trabalho, por que a mulher ocupa o trabalho? Primeiro, por conta da luta das mulheres para ocupar os espaços, mas também porque no contexto que nós estamos, as mulheres, a gente precisa reconhecer isso aí, as mulheres são melhores, né? Por isso que elas também ocupam o mercado de trabalho. Então, naquilo que um homem faz, naquilo que uma mulher faz, na maioria das vezes, as mulheres fazem melhor. Então, elas teriam que ganhar mais, mas o fato é que elas ganham menos, né? E por que elas ganham menos? Por conta do preconceito, eu acho que isso se aplica, né, em todos os aspectos aí da discriminação, inclusive da população LGBT, né, que, assim, tem profissionais belíssimos aí, belo no sentido, né, com B maiúsculo, né, em todos os sentidos, assim, excelentes trabalhos, né, e que às vezes não tem o espaço, né, e não tem, inclusive, uma remuneração adequada com o perfil e com a qualidade daquilo que é feito. Acho que isso também faz parte dessa imbecilidade chamada preconceito, né? Bom, só completando, né, a sua fala, eu vejo que agora os homossexuais eles estão assumindo de fato, né, essa postura que foi a mesma postura que as mulheres assumiram de se reconhecerem de fato como minoria, né, e como ter que lutar para ocupar espaços que, se a gente de fato não se assumisse homossexual, a gente conseguiria ocupar com mais facilidade, né, tendo em vista que somos homens, né? Então, pensando que o homem homossexual, né, ele tem que combater a homofobia, mas ele também tem que combater o machismo, né, porque ele está ali, ele é meio que colocado como feminino, então o homem homossexual, por ser feminino, ele tem o mesmo valor da mulher, que é sempre abaixo do homem heterossexual, né? Então, como o LGBT está despertando, na verdade já vem de um tempo, mas se a gente pensar que o estopim para a luta LGBT foi a revolta de Stonewall, que domingo agora vai ter 51 anos, quer dizer, 51 anos, gente, LGBT existe desde que existe a humanidade. 51 anos foi o estopim para a luta, para se realmente levantar-se a bandeira LGBT e a gente se entender enquanto LGBT, assumir isso e ocupar os espaços sendo LGBT, que foi o grande sair do armário, né? Que as pessoas ligam isso muito à questão do feminino e da feminilidade, mas existem diversos, né, tipos e estereótipos e pessoas dentro da sigla LGBT. E, de fato, as pessoas não estão acostumadas a ver o LGBT ocupar outros lugares que não sejam aonde elas acham que ele deve estar, né? Então, o LGBT ainda é muito jogado na prostituição, ou senão ele é jogado em profissões ligadas à beleza, à estética, ou em profissões ligadas né, a cuidados de crianças, enfim. Quando, na verdade, tem homossexuais dentro da polícia, tem homossexuais dentro, né, do corpo de bombeiros, tem homossexuais na medicina, em todos os setores tem, e agora está começando, né, a ter esse despertar das pessoas já se entrarem assim com essa postura, e não, né, ter que entrar meio escondido para depois se assumir, né? Tem até um caso que é mais recente, não tanto, mas é relativamente recente, que é o da Laerte, que é cartunista,
que já tem quase 70 anos e recentemente ela se assumiu como travesti, sempre foi um homem considerado um homem gay, que vivia ali, já sabia que era uma mulher, uma travesti dentro dela, só que por relações de preconceito ela não conseguia de fato se expor, e depois já de ter alcançado a vida adulta, a velhice, agora ela tem uma certa independência, agora ela é quem ela quer ser, né, e não quem ela precisou ser por tanto tempo. Como a gente vê, sei lá, até recentemente o caso do Gugu Liberato, que é muito polêmico, também que leva a essa questão total do preconceito, por que o cara não podia ter um relacionamento homossexual, por que alguém falar que o Gugu é homossexual é ofensivo à honra dele, se de fato ele era. Claro que a gente não tem como provar nada, mas levando pelo pressuposto de que ele realmente fosse, por que teria que ter todo, né, esse preconceito e essa agressão? Mas é uma coisa que é comum, né, as pessoas serem o que são e ter essa liberdade de serem o que são. Do outro lado, é tão livre você ver, sei lá, casais heterossexuais que andam de mãos dadas e que demonstram afeto, e que é livre, eles podem. E do nosso lado, que também é livre, porque a gente tem o mesmo direito, ainda assim tem essas amarras que acabam colocando o LGBT ainda dentro de um armário dele mesmo, do medo, da agressão, do medo de não ser aceito, né? E foi até o que o Laerte aqui falou, que a mulher às vezes faz papel melhor do que o homem naquela função, naquele trabalho, mas porque ela é cobrada para ser melhor do que o homem, porque ele não aceita ela ser somente, né, o que ela de fato exercer. Não, você tem. Então a gente é extremamente colocado tipo, aos extremos da nossa função. A gente, assim, até costumo dizer que eu me envolver na política sendo LGBT, eu entrei num extremo de um lugar que você não vê de fato LGBTs dentro, ou que tenha o discurso voltado de fato para solucionar as demandas LGBT. É tudo assim, se você for pensar, o único de fato movimento nacional que tem é o mês da diversidade, mas ainda assim poucos lugares, né, em quesitos municipais e estaduais têm no seu calendário oficial de fato o mês da diversidade como parte do calendário que vai trazer essa discussão, que vai dar espaço, sei lá, para você fazer uma apresentação da prefeitura e ter um artista ali LGBT, e ele poder de fato falar que ele é LGBT, ele não ter que se esconder para ele ter o público dele. A parada LGBT, tem a parada LGBT de Franco da Rocha, que é a nossa vizinha, tanto de Mariporã quanto de Cajamar, que já é uma referência na região. Tem um coletivo do Simbajo de LGBTs, gente, procurem na página, que é LGBTs de Cajamar, Francisco Morato, Mariporã, Franco da Rocha e região, que eles são organizadores desses eventos. Graças a essa organização que conseguiu levar essa pauta da discussão, hoje Franco da Rocha tem editais públicos para o público LGBT, para que o público LGBT produza a Semana da Diversidade na cidade. Então, são diversos eventos públicos, financiados com dinheiro público, feitos por pessoas LGBT, para, de fato, levar essa discussão. A gente vê muito, né, só da gente pensar, por exemplo, aqui nessa live, que a gente tem mais héteros do que LGBTs, ou está equilibrado, não sei, mas que ainda assim a gente tem que disputar muito lugar para a gente falar da gente, né, com outras pessoas que às vezes não vai conseguir também levar, né, a mensagem da forma apropriada, como deve ser feito. E é uma questão que eu vejo, por exemplo, no movimento das travestis, que se está muito em alta essa questão da transfobia. Recentemente o Twitter até verificou as contas de diversas travestis que são influentes nas redes sociais, e foi uma forma de reconhecer de fato o valor delas, mas o que a gente vê de fato mesmo de ações de travestis ou LGBTs recebendo para ocupar cargos públicos, recebendo, né, dinheiro público para os seus projetos, para a cidade, como constantemente a gente, LGBT, tem que ir ao nosso extremo da nossa criatividade e ao nosso extremo da nossa força física e psicológica para a gente conseguir competir, de fato, com essa grande massa social heteronormativa que aparentemente parece que está se abrindo para a gente, mas até que ponto, de fato, né, a gente está conseguindo viver e ser LGBT e fazer o que a gente acredita, o que a gente é e o que a gente quer. Bom, isso. E levando para essa... É que tem várias questões que surgiram
no meio dessa conversa toda, mas eu vou levar mais para uma questão municipal agora, que tem muitos aspectos que vocês falaram que dá para trazer para a cidade, então eu penso que, por exemplo, discussão, como a gente está discutindo sobre o que como que acontece, o que é ser LGBTQI+, eu acredito que isso tem que ter na cidade. Eu mesmo que moro aqui a minha vida toda, eu não tive isso nem nas artes. Quando eu fui procurar algo mais artístico, que eu vejo que é um cenário onde você se expressa mais, então para mim, que eu trabalho também com audiovisual, para mim é a libertação, eu sinto que eu consigo me expressar de todas as formas possíveis, então eu posso cantar, eu posso desenhar, eu posso produzir, eu posso gravar, eu posso fazer live, então para mim é uma libertação que muito grande, e quando eu fui procurar isso aqui na cidade, eu ainda vejo que mesmo os centros culturais e centros que seriam convenientes, não convenientes, mas que a discussão deveria ser bem mais aberta e envolver a população realmente não acontece. E eu nunca presenciei, nunca aconteceu, e mesmo com o passar dos anos, é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma política, é sempre a mesma ação. Ou seja, para nós LGBT, quem mais não tem ação. Esse mês, que é da diversidade, que tem N empresas falando, N municípios falando, então políticos também falando, é impossível que um político da cidade ele não veja isso. Na verdade, ele vê e o que acontece é que ele não expõe isso. Então, não houve uma manifestação, nem pelas redes sociais, que é o que a gente está tendo mais contato por conta da pandemia, não houve nenhuma ação disso, então não houve nem uma postagem falando de LGBT, trazendo discussão para LGBTQI+, e eu vejo que hoje a gente está bem mais livre para pesquisar, livre para conhecer, livre para entender. Então, acredito que é fácil a gente se juntar e querer discutir sobre isso. Então, é bem mais fácil ainda para um setor público que a missão dele é que a população se sinta bem ali, que trabalhe ali, que estude ali, para que ali construa, que ali beneficie a cidade, beneficie o seu vizinho, a sua vizinha, e por falta dessa inclusão, principalmente para a comunidade LGBTQI+, as pessoas daqui acabam não consumindo aqui e acabam saindo, dando o dinheiro para outras cidades, dando lazer em outras cidades, tipo, o que era bem mais prático, gente, é bem mais prático você fazer uma coisa que está perto de você e que você discute com pessoas que estão perto de você, porque elas sofrem os mesmos problemas que você. Então, aqui, se LGBTs quiserem conversar sobre isso, e principalmente na relação da discussão, você vai ver que todos vão ter uma mesma visão, o que nunca teve, entendeu? E que eu acredito que, já que o LGBTQI+, tem essa missão de unir todas as minorias, que para mim são a maioria, eles também conseguem unir para outros fundamentos. Então, eles conseguem unir para discutir política na cidade, eles conseguem unir para ouvir tal cantor, para você ajudar um parceiro seu que é da comunidade, então você ajudar uma pessoa que precisa de um emprego na sua empresa, então você vai lá, você apoia, você leva o LGBT lá dentro para que ele também possa recomendar outro, e aí é todo mundo conquistando o seu espaço. E uma das ações que, além do debate na cidade, que levando para uma situação mais atual, que a gente está em momento de pandemia, então tem as redes sociais e tudo mais, então é muito viável que isso se discuta, né? E que isso chegue e comece pela política da cidade, comece pelas redes da política, porque é ali que está concentrado a grande massa e que está concentrado as pessoas que não conhecem, que não entendem, que às vezes uma live, por exemplo, a nossa que a gente está fazendo, já é o bastante para ela começar a entender
e começar a conhecer. E aqui, por exemplo, em questão de emprego, que tem grandes empresas, tem grandes depósitos, grandes operações e que contrata muita gente, eu vejo que eu que também já procurei muito emprego por aqui, em diversas empresas de diversos ramos, eu vejo também que não é difícil você criar um programa dentro da empresa e você incluir LGBTs, você incluir campanhas para você conquistar LGBT para sua empresa, para você mostrar para eles que lá eles são bem-vindos, que ali eles vão te ajudar de uma forma não só financeira, mas que também de uma forma para você crescer profissionalmente, porque eu, como uma independente, mas eu vejo que eu me fortaleço todos os dias e que se para mim depender de uma grande empresa ou de uma grande pessoa me ajudar, eu vejo que não tem esse espaço, não pelo menos aqui na cidade, e levando mais pelas minhas experiências, claro. E eu vejo que eu não sinto essa confiança, essa liberdade e esse espaço para a gente. Então, seria muito necessário que, como aqui é um grande centro logístico e que todo mundo precisa de emprego, todo mundo precisa viver, todo mundo da comunidade também precisa viver, então ela não precisa recorrer a outros serviços que são mais, tipo, não sei como trazer especificamente, mas que são mais humilhantes para ela, se ela pode vir trabalhar aqui, se ela pode conviver de uma forma boa aqui, que ela pode ajudar ela, a família dela, com quem ela mora, o bairro dela, e isso virar uma grande rede de fortalecimento na cidade, e isso gera economia, e muito se fala de economia, e que a economia, que não sei o que, economia aquilo, economia isso, mas eles não notam que essa questão do ódio, do preconceito, da raiva que você tem, você não deixa nem a sociedade girar, nem a sua cabeça girar e nem a economia girar. Então você acaba travando no espaço assim que é só da sua bolha e que você não consegue captar informações de fora por uma pura mente fechada, né? Por uma pura falta de dedicação ao outro e de conhecimento também. E eu vejo que se houvesse também mais discussões, não só em redes sociais, mas que tudo voltando ao normal, mas que num centro de cultura, a pessoa que está lá apresentando o que é cultura e tudo mais, ela falar de outras culturas, que seria tipo a cultura de um LGBT, o que ele trabalha, o que ele faz, e ele lá demonstrar seu trabalho, apresentar, ele vai, puxa uma outra pessoa e também contribuir com aquilo, e um daquelas pessoas ser funcionário naquele serviço público, e aí ele dominar outras áreas também, que não seja só na área da cultura, mas que ele também possa trabalhar no outro local público, e que ele também pode ser atendente, ele também pode ser a chefia, e ele também pode ser qualquer profissional lá dentro, como todos os outros são. E de primeira é isso. Alguém tem mais alguma coisa a dizer sobre isso, principalmente nessa questão de inclusão do LGBT no dia a dia, então no seu trabalho, na sua vida social, na sua vida escolar, em todas essas áreas. Posso, Caio? Eu acho que, na verdade, assim, a Carol, agora há pouco nos comentários, ela levantou uma questão sobre a educação que eu gostaria de voltar, porque assim, eu acho que todas as pessoas, quando elas começam a conviver, né, em sociedade, seja no ambiente escolar, seja no ambiente, enfim, primeiro o ambiente familiar, quando você vai crescendo, depois vem o ambiente escolar, que aí já é um período de socialização, depois vem a vida adulta, aí, que é trabalho e diversão e tudo mais, né? Eu imagino, e aí vocês podem me corrigir se eu estiver muito errado, mas que, na verdade, um dos primeiros momentos e um dos mais importantes para a vida de qualquer pessoa
seja o acolhimento, né, dentro do círculo em que vive. Então, se eu entro numa escola, eu preciso me sentir acolhido pelas pessoas com quem eu vou, pelo menos pela minha sala, né, de aula, né, e assim vai acontecendo durante a vida. E o Erik Erikson, que é um dos sociólogos aí bem fortes, é pedagogo também, ele falava sobre isso, que quando a gente procura alguma coisa, a gente procura exatamente esse conforto, né, na sociedade. A gente procura um conforto dentro do grupo em que a gente faz parte, ou que vai fazer parte, para que a gente consiga se desenvolver e produzir, e ser mais feliz, e continuar... e contribuir para o grupo, né, se fortalecer, se empoderar e contribuir para o grupo de alguma forma. Eu imagino que um LGBT, né, na maioria dos casos, e a gente sabe, a gente vê casos acontecendo o tempo todo, de esse acolhimento ele já não existe, né? Ele já não tem um acolhimento como uma política pública, né? Então a gente está dentro de uma escola, a gente já não tem uma política desenhada para um acolhimento caso um adolescente resolva sair do armário ali, né? Ou um pré-adolescente, uma criança, enfim. E aí a gente já começa aí. Então, já não tem esse espaço, né, pronto, preparado para receber essa questão. Aí a gente pode falar, a Carol aqui falou que a educação precisa começar a desenvolver, ou precisa fazer isso de alguma forma, né? O debate sobre a diversidade tem que ser incluído no currículo escolar, e a gente tentou, né, todo mundo tentou o tempo todo, mas aí agora com esse governo mais conservador, a gente teve esse retrocesso, mas aí vem uma outra etapa, né, vamos pensar que vem uma outra etapa, que é a etapa mais adulta, ou a do acesso à educação universitária, por exemplo, e depois dessa educação universitária, aí vem a idade do trabalho, vamos dizer assim, ou a parte do trabalho, da idade adulta, que também não tem acolhimento. A gente não tem uma política de proteção, como o Caio falou, não tem uma política desenhada para inserção, né, ou mercado de trabalho, né? A gente tem políticas de diversidade dentro de algumas empresas muito grandes, mas a gente sabe por que eles fazem essas políticas de diversidade dentro de empresas muito grandes. É porque existem incentivos que eles conseguem retirar, é porque existe a questão da responsabilidade social, que agrega valor de mercado na empresa, mas que na prática a gente sabe que qualquer vacilo, essas populações, essas comunidades são rechaçadas, enfim, são mandadas embora, perdem direitos e tudo mais. Então, a inserção, Caio, eu imagino, é nesse ponto que eu queria chegar, que essa inserção do dia a dia para a comunidade ali, por que a comunidade é importante, por que é importante se mobilizar, por que é importante ter um movimento? Porque essa inserção do dia a dia ela não acontece de uma maneira estruturada, ela não acontece de uma maneira em que a gente consiga fazer o que a Carol queria, por exemplo, que é as crianças discutindo as diversidades, os adolescentes discutindo as diversidades, os adultos discutindo a diversidade em outros ambientes, que seja uma universidade, que seja um outro ambiente social como a igreja, né, que a igreja está aí, também reunindo pessoas. Então, tudo isso é uma política, depende de uma política pública, porque se deixar pela sociedade, a gente vive na sociedade de conforto, né? O conforto é continuar pensando da forma como a gente pensa, o conforto é continuar fazendo da forma que a gente faz, né? Então é muito importante o movimento se organizar sempre, educar sempre e, obviamente, se fortalecer sempre e sempre colocar suas pautas em qualquer dos ambientes. A política hoje é um dos ambientes mais propícios para que a comunidade possa exercer seus direitos, né? Exercer e levantar a bandeira e falar assim, ó, nós estamos aqui, a gente precisa dessas políticas públicas, não só pensando, obviamente, na comunidade adulta que já está aqui agora, mas uma política para o futuro mesmo, que essa eu defendo, né, a comunidade LGBT, eu defendo que a gente insira essa pauta da diversidade nas escolas, porque isso é importante para o futuro, né? Não é só para mim agora, não é só para esse momento, mas é muito importante para o futuro próximo. O futuro aí passa rapidão. Então, o partido político ele pode dar
ele deve ser, né? Então, em tese, um partido político deveria ter essa bandeira, né, também. Ele deveria fazer esse trabalho. E não são todos que fazem, a gente sabe disso, e a gente sabe que a gente está numa cidade que tem sido governada por partidos aí, cada vez, né, assim, foram muitos partidos conservadores, mas a gente sabe também que teve um partido que governou aqui na cidade, mas na verdade era um fisiologismo, que a gente sabe que não é um partido de ideal, né, não tem um ideal ali, os partidos, a gente tem vereadores do PCdoB hoje que votam junto com o cara do PSL aqui, sabe, assim, uma coisa meio... Então, você vê que a política aqui não está muito bem construída dentro das bases das ideologias, né? Então, é muito legal que a gente esteja aqui fazendo esse debate, né, com vocês, que vivem isso o dia inteiro, né, que vivem suas vidas pautadas por essas demandas não cumpridas anteriormente e demandas que vocês também não veem sendo cumpridas posteriormente, porque eu acho que esse é um dos espaços que realmente é o momento de levantar essa bandeira aí, levantar o alerta, na verdade, não é nenhuma bandeira, é um alerta, e falar assim, ó, não pode ser assim mais, tem que mudar, né? A gente está aqui, a gente precisa estar organizado, a gente está se movimentando, e a gente precisa lutar mesmo, botar a cara a tapa aí, botar a cara para bater. Carlos, eu queria, aproveitando o gancho que você fez aí com a política, porque o Caio tinha sugerido para a gente trazer, né, para o espaço local, e aí, de novo, acho que a contribuição, né, a fala do Hugo é muito interessante nesse sentido aí, né, a experiência que ele conta a partir lá da cidade que ele mora, que ele atua, né, inclusive a partir do espaço público, né? A gente tem aqui na nossa cidade, Cajamar, um histórico, como você lembrou aí muito bem, né, de governos, de prefeitos, né, a gente pode incluir aí vereadores que fazem parte dessa elite, né, conservadora, cuja origem, né, vem lá das capitanias hereditárias. Não é muito diferente o espaço local aqui do espaço nacional, né? Então, assim, eles ocuparam a cidade politicamente, né, e vem, dizer, muda partido, como você diz, muda partido, mas não necessariamente muda o comportamento e a atuação dos prefeitos e vereadores. Aí, nesse sentido, né, assim, a organização, a luta social é extremamente relevante, né, extremamente importante. Mas se a gente não fizer a vinculação, né, dessa organização e dessa luta com o espaço da política, né, a gente vai patinando e vai demorar muito mais tempo para a gente ter uma ocupação efetiva do espaço público, né, no sentido que o termo merecia, né? Então, e por qual razão, né? Essa questão passa por políticas públicas, e as políticas públicas, elas estão vinculadas lá à questão do orçamento. Então, se a gente não tem, né, um vereador com sensibilidade para representar, né, na sua atuação, esses ideais, né, essa luta, essa organização, a gente não consegue implementar políticas públicas. Quer dizer, colocar isso no orçamento, que vira lei, já é uma dificuldade, porque do ponto de vista da educação, por exemplo, nós colocamos essa aqui no município, você pega lá o Plano Municipal de Educação, está muito bem colocada essa questão da diversidade. Tentou-se tirar, mas nós brigamos e brigamos muito bem, diga-se de passagem, né, do ponto de vista da defesa dessa questão de gênero na formação dos nossos alunos aqui da cidade. Está lá, né, e é lei, né? Então, assim, já está na lei. Agora, para efetivar, né, a aplicação dessa lei, depende, né, de orçamento, depende de vereadores comprometidos e que façam, né, o devido acompanhamento, a fiscalização, que é a função também, né, do legislativo, não é só legislar, é também
né, fiscalizar para a efetivação dessas leis que são, né, criadas e determinadas. Então, assim, nós estamos aqui em um ano eleitoral, né, possivelmente teremos, né, existe essa dúvida aí, mas possivelmente teremos eleições. Se não, né, no ano que vem, nós estamos em um período de reflexão sobre isso. É hora do povo também pensar, porque o voto, né, ainda decide muita coisa né, na cidade, no país. Então, a gente precisa, né, fazer a vinculação dessa organização e dessa luta social, no sentido também de buscar, né, eleger pessoas com mínimo de compromisso e sensibilidade com as causas, né, da sociedade em geral, e não só, né, de um determinado segmento, né, que tem muito mais um vínculo econômico, né. As cidades viraram verdadeiros balcões de negócio, né. Então, parece que tem muito mais importância a questão econômica do que a questão, né, da sociedade. E o prefeito, ele não governa para um segmento, ele governa para todos, né. Então, essa vinculação é importante. Eu chamo a atenção aqui que as pessoas precisam pensar também sobre isso e, na hora de votar, buscar pessoas com o mínimo de sensibilidade com essas temáticas para botar lá no parlamento, né? Isso em todos os níveis, né? Municipal, estadual, federal, é de extrema relevância. Quem vê o papel, né, de alguns deputados que nós temos aí no Congresso, por exemplo, sabe, né, são poucos, mas que têm um discurso que traz uma contribuição extremamente importante para esse debate. Caio, pode seguir a pauta, se quiser. Tem perguntas aqui da galera, vocês estão vendo as perguntas também, né? Se alguém... Perguntas não, tem algumas observações aí, se quiserem responder, fica à vontade também. Eu não estou conseguindo ver, Carlos. Bom, então, todas essas questões eu penso muito na palavra representatividade, né? Porque eu sei que tem pessoas LGBTQI+, no poder público da cidade de Cajamar e que, acredito eu, que por uma falta de representar essas pessoas, acaba se deixando no mesmo, né? Se torna cômodo e aquela questão é esquecida. Então, por mais que você seja LGBTQI+, você ainda é tratado como apenas um chaveirinho como no meio dizem, como chaveirinho de hétero, tá ligado? Então, você acaba não ou podendo levar questões porque você se deixou a submeter, né, por outras pessoas que continuam com seus ideais lá embaixo e que continuam interrompendo a sua evolução pessoal. Então eu penso muito nisso, até uma questão pessoal para mim, que eu não preciso me submeter e me humilhar para pessoas maiores, entre aspas, tá ligado? Que eu posso ser quem eu sou e eu posso ser melhor que ela, eu posso contribuir com ela, eu posso ser menor que ela, tanto faz, mas que eu possa estar ali naquele meio. Então, quando eu falo em representar e quando eu penso em representar, eu estou colocando a minha cara ali para representar um gay, mas eu estou representando também outros gays, então eu estou representando outras minorias que também acabam ingressando e acaba mexendo tudo num só. E eu penso muito nisso em questão, por exemplo, eu trabalhando com audiovisual, eu sempre quis trazer pessoas gays, negras e mulheres, e que eles pudessem também fazer parte da produção, eles pudessem passar a mensagem, porque se eu trabalho com 10 caras que são iguais a mim, são héteros brancos, ou até mesmo gays brancos, eu não vou ter a mesma visão que uma gay preta, eu não vou ter a mesma visão que uma travesti, eu não vou ter a mesma visão
que uma mulher, então é necessário que tenha essa representatividade de todo mundo e que todo mundo acabe se colaborando para que consiga construir políticas públicas e que isso chegue para todo mundo, né? E eu penso também que num episódio desse que a gente está enfrentando não só a pandemia, mas um governo totalmente extremista, é mais que o momento da gente se tornar político. Então, se tornar político no seu local de trabalho, se tornar político na sua casa, se tornar político socialmente, para que você consiga discutir com outras pessoas, mas uma discussão que você mostre quem você é e que você acabe representando, e que você leve, te saia da sua casa não só com a sua roupa do corpo e não só isso, mas que você também leve seus conceitos, que você leve suas ideias, que você leve seu jeito e que você leve tudo que for de você em outros lugares para que isso comece a se proliferar. E isso é uma proliferação boa. Então, eu vejo pessoas estúpidas falando sobre ativismo gay, que o ativismo gay eles querem destruir outros conceitos, e não é isso. Ninguém quer destruir alguma coisa do outro. A única intenção é você também ter o seu espaço. Então, por isso que eu hoje, principalmente, tem muitas questões que eu trabalho. Então, a liberdade, a sua independência, a sua força de vontade, ela consegue te levar a lugares. Eu sei que é muito difícil, principalmente para a comunidade no dia a dia, com o que ela sofre, ela ter isso em mente, mas que é o essencial para que você comece a viver deliberadamente. Então você consiga ser quem você é, aonde você estiver, com quem você estiver, e que isso gere frutos a outras pessoas. E Hugo, tem mais alguma coisa a dizer? Carlos, Laerte. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Tá conseguindo? Então, porque eu não consegui ouvir o Caio, mas ainda bem que a gente está aqui próximo, eu consegui ouvir de fora, mas no áudio não estava indo. Só para finalizar aqui a minha fala, também até a questão do horário e também daqui a pouco a bateria do meu celular vai acabar. Eu acho que é muito importante, de fato, ter esses espaços de discussão, de debates de minorias, independente que seja somente a pauta LGBT, mas qualquer outra pauta que envolva comunidades marginalizadas dentro diretamente da política. Então, se pensar que um partido político como o PSOL, que abre o espaço das redes sociais, Hugo, acho que seu áudio sumiu, peraí. Seu áudio tá fora, Hugo. Tá dizendo que seu microfone Tá não está fechado. conectado. Ah, fechou. Ele caiu. Ele está reconectando. O meu também teve esse problema. Não sei se é a conexão com a internet, mas o microfone muta. Tranquilo, vamos aguardar. Deixa eu aproveitar também e fazer aqui as minhas considerações. Eu acho que essa questão da educação é uma coisa extremamente importante nesse debate que nós estamos fazendo. O Caio lembrou aí a questão da doação de sangue, né? Que eu voltei. Estão me ouvindo? A população, os gays, né, de certo modo, estão sendo barrados aí, né? Isso passa, eu acho que essa prática, ela deseduca, né? Porque passa a imagem que os gays são contaminantes, né? População perigosas, transmissoras de doenças, quando, na verdade, o que transmite a
eu imagino, né, que essa questão seja vinculada à questão da AIDS, por exemplo. Quer dizer, o que transmite a AIDS não é, né, o que transmite a AIDS é a ignorância, né, é a cultura da não preservação. Tem um dado, inclusive, esclarecedor sobre isso, que é um relatório da OMS, Mulheres e Saúde, né, que vai dizer que a principal causa de mortes entre as mulheres em idade reprodutiva é HIV e AIDS, né, e elas são contaminadas por quê? Por parceiros, né, que pela desinformação ou pelo machismo se recusam a usar a camisinha, a ter relações protegidas, né, então me parece que a educação continua sendo um caminho também então, a organização, a luta, a educação são caminhos aí para a gente superar preconceitos e, sobretudo, a ignorância, né? É um exemplo de como a ignorância também é perversa, né? Eu acho que cabe um manifesto de repúdio aí da prática, né, dos hemocentros, que continua, apesar do Supremo Tribunal Federal já ter, né, uma posição sobre isso, mas eles continuam impedindo que os gays sejam doadores de sangue por puro preconceito e desinformação, né? Cabe um repúdio. É que a gente vive agora também um momento em que, na verdade, todos os momentos em que o político eleito ele gera uma influência sobre a população, se a gente for levar em consideração quem é o que está eleito, que está gerando influência sobre essa população, que é Bolsonaro no governo federal e Dória no governo estadual, e se a gente for levar também para a questão municipal, lá em Mariporã, a gente é governado pelo PSDB, o mesmo candidato, o mesmo prefeito há 12 anos e sempre foi, né, que eles, de fato, para eles não é uma pauta que interessa a eles, e se eles, de alguma forma, mostrarem algum interesse por essa questão, eles perdem o eleitorado deles, né? Então a gente vê, por exemplo, hoje, mesmo com a pandemia, com os números aumentando, o Bolsonaro ele foi eleito por um eleitorado que acreditava que ia ter o emprego, que acreditava na melhora da economia. Então, se ele de alguma forma apoia, né, ou defende o isolamento social, ou o fechamento dos comércios, ele acaba atraindo esses eleitores. Então, ele simplesmente se posiciona que nada está acontecendo e a grande massa acaba indo nesse mesmo barco, porque se o presidente está ali falando para 100 milhões que não é nada, né, quantos milhões de fato vão acatar que aquilo não é nada, e isso dentro de outras pautas também, que a gente sabe que o presidente, governador e prefeito gera uma influência, né, ali nas suas sociedades. Eu vejo, por exemplo, em Mariporã, que as páginas públicas das redes sociais da cidade têm um alcance na cidade muito maior do que páginas de fora. Então, os mariporanenses acompanham atentamente as páginas de Mariporã, as páginas públicas, as páginas de notícias, né? Então, o quanto que essa regionalidade da informação está, de fato, incluindo também as nossas demandas e levando isso para as pautas. Eu, pelo menos, acompanho muitas páginas de Cajamar, inclusive, e você não vê ali, de fato, um espaço para o LGBT, um espaço para a minoria, nem nenhum mês em que está o mundo inteiro falando disso. Ainda parece que a informação não chegou aqui, mas foi como o Caio disse anteriormente, a informação chegou, eles estão vendo, mas não interessa para eles, então deixa passar. Aproveitando o gancho do Hugo aí, tem um grupo no Facebook agora chamado LGBTQIA+, de Cajamar. Então pode entrar lá também, porque a gente criou esse grupo para levar esse debate exatamente para a comunidade e trazer, obviamente, todas as pautas de interesse da comunidade para dentro da nossa atuação política. Então, é uma página que foi criada por a gente, aqui do pessoal, todos estão convidados, né? Mas a gente quer ouvir, aí respondendo também já uma pergunta da Jé, a gente está fazendo essa série de debates exatamente para ouvir a população, ouvir as pessoas, levar essa informação para as pessoas, para estimular o debate e a participação política na cidade. É só através do debate e da participação política, tanto aqui dentro do pessoal, quanto assim, o que a gente vê fora daqui, que vai construir um plano de governo que contemple
todas essas demandas, né? Então, a gente não pode falar agora sobre o plano de governo, obviamente, por conta dos prazos e tal, mas essa série de debates que a gente está promovendo é exatamente para, uma das coisas é essa também, que é qual é a demanda dessa comunidade, qual é a demanda que a gente pode ouvir de todo mundo, e aí, com isso, construir um plano que contemple todas essas demandas. Tá. Alguém mais quer falar alguma coisa? Quer colocar mais alguma coisa na pauta? Bom, eu vou dar um desfecho meu, que acredito que todo mundo tem que levar informação. Então, gente, vocês que estão assistindo, levem nossos nomes para outros lugares. Então, levem nomes de gays para outros lugares, levem nome de artistas para outros lugares, levem esse debate para outros lugares, para que isso também possa gerar atenção e curiosidade de outras cidades debaterem sobre o tema, de outras cidades falarem sobre LGBTQI+. Como o Hugo tinha falado, que cidades em volta da gente fazem políticas com LGBT, fazem ações em prol da comunidade, e a Grande São Paulo, que também é do nosso lado, faz muito mais programas, e mesmo assim ainda a cidade não reconhece, assim, não quer reconhecer que existe LGBTQI+, na cidade, e que eles também querem viver, eles querem aproveitar da cidade, eles também querem trabalhar na cidade, eles também querem conhecer a cidade de outras formas. Então, essa ideia de, falando de Cajamar, literalmente, de festa do peão e de prefeito trocar só de cargo a cada 4 anos, um senta na cadeira e levanta, e o outro senta, e o outro dos 4 anos atrás senta de novo. Gente, é umas coisas ultrapassadas, e a cabeça da população acabou ficando só nisso, né? Então, até essas novas ideias, novos conceitos, novos termos e novas vivências no mundo não chega na cidade por conta disso. Então, você vê que é de extrema importância a política, e infelizmente muita gente não quer debater, não quer falar sobre, finge que não existe, mas ela tá ali, ela que leva você, ela guia você, e você tem que guiar com ela. Então, o melhor jeito que eu achei de viver socialmente e politicamente é eu também caminhar com ela. Então, eu sei que muitas pessoas não dão a cara a tapa, então eu tenho que ser aquela pessoa e dar a cara a tapa, né? E o pessoal fala muito sobre a militância e sobre debater, sobre ir lá e realmente falar, e muita gente acha que é uma besteira, mas ele não entende que hoje, para ele estar sentado naquela cadeira de trabalho, que para ele está sendo respeitado na casa dele, houve centenas de pessoas que morreram, centenas de pessoas que sofreram represálias da sociedade, para hoje ele estar ali. Então, acho que nada mais sábio do que você entender isso, conhecer a história, e que você passe isso adiante, né? Isso, para mim, é mais do que política, é também sabedoria de viver. E mais por hoje, acho que é isso. Eu também consegui colocar a maioria das pautas. Eu também queria debater outros assuntos, por exemplo, mas que eu acho que cabe em outras lives próximas. Então, questão de STs, que é a questão que a gente estava falando sobre esse preconceito, a doação de sangue e tudo mais, entra muito também em questão de saúde. Então, também tem N tópicos que pode abranger na questão de saúde e a comunidade. Mas por hoje é isso. Eu acredito que todo mundo tem uma noção, já tem uma vivência, e já tem o que dizer e o que falar, pelo menos o básico, sobre o que é ser LGBTQI+. Eu mesmo falo que ainda estou aprendendo muito, até mesmo ser gay eu estou aprendendo, por mais que eu já me conheço há anos, eu ainda estou em evolução. Então, todo mundo tem que evoluir, então evoluam, aprendam, conheçam, e levem a gente para outros cantos, levem para todo mundo, para todo mundo. Obrigado, Caio. Hugo, quer fazer suas últimas considerações? Só para finalizar, eu gostaria de
fazer um convite a quem estiver assistindo essa live ou o vídeo, se for ficar gravado no futuro, que LGBTs têm espaço na política e que você pode, de fato, conhecer partidos que representem a sua luta, que representem a sua voz e que te dê o espaço de você inserir-se na política e trazer as suas demandas. O PSOL é um desses partidos, inclusive eu sou filiado ao PSOL de Mariporã, aqui a live é promovida pelo PSOL de Cajamar, temos contato com pessoas do PSOL de Santana de Parnaíba, de Franco da Rocha, enfim, a gente está se tornando realmente uma rede para trazer essa nova esquerda e que realmente a gente consiga implementar uma nova política, né, municipal, estadual e federal. E para isso é necessário novas pessoas, é necessário o LGBT estar ali atuante também na política para que a gente consiga, de fato, fazer essa mudança e fazer essa nova política que a gente tanto quer. Então busque, né, o diretório da sua cidade, fica o convite pelo PSOL, mas também pode ver outro partido que seja da nossa ideologia, né, e que vai ser realmente a sua voz. E é isso, gente. Eu agradeço o pessoal Cajamar pelo espaço de poder falar aqui. E é isso. Boa noite a todos e seguimos na luta. Queremos ver nossas carinhas LGBT aí também nos espaços públicos da política de Cajamar e também de Mariporã e também do máximo de cidades que a gente conseguir. Obrigado, gente. Obrigado, Hugo. Laerte. Não, eu agradeço mais uma vez, como eu disse, eu mais aprendo aqui do que contribuo, né, e foi mais uma noite dessas que eu acho que, né, o Caio fala assim, leve a gente, né, eu acho que, assim, vamos todos, né, e todas juntos, porque a gente só muda essa cidade, esse país, com muita luta, com muita batalha, e nós estamos aqui à disposição para o enfrentamento. A foice está molada, né, Carlos? Então, agradeço a oportunidade, aprendi muito. E eu queria indicar um filme, né? Alguém falou no começo aí para a gente indicar, eu queria indicar um filme, é um filme peruano, né? O Peru é um país que está se destacando muito na produção de filmes, um filme chamado, em português, né, Não Diga Nada. Quem puder procurar, Não Diga Nada. Belíssimo, B maiúsculo, belíssimo filme, extremamente polêmico, por isso, inclusive, que eu gostei muito, né, pela polêmica que ele traz e é a temática LGBT. Legal, Lete, obrigado. Obrigado, Caio. Obrigado, Hugo. Obrigado a quem estava aqui com a gente participando. Maria, Jé, Alex, a Vanessa, a Carol, o Antônio Carlos, o João, e todo mundo que viu, passou, mas não... A Carol, aqui em cima já falei. Todo mundo que passou e que não comentou nada, mas fica à vontade para comentar no nosso espaço. A gente vai encerrando aqui a nossa transmissão. Siga a gente no Instagram também, nosso Instagram do pessoal de Cajamar. Aqui no Facebook é pessoal Cajamar também, quem estava passando aí viu. A gente também está com uma conta no Twitter, tá? Twitter do pessoal de Cajamar, só procurar pessoal de Cajamar, vocês vão encontrar, porque só tem a gente. Segue a gente lá. E vamos para a luta, porque é isso. Nossas pautas continuam. Na semana que vem, a gente vai falar sobre educação, né? Então, a gente vai falar sobre educação em época de pandemia. O foco vai ser... É óbvio que a gente vai comentar sobre as questões nacionais, mas o foco vai ser a cidade, tá? Porque a gente está aqui nesse período conturbado, com o governador decretando a volta do ensino no meio do pico da pandemia. A gente vai ter que falar sobre isso e vai ter que ser agora. Então, a Maria vai estar aqui com a gente também, e esse conteúdo vai ficar disponível na nossa página do PSOL, e ajude a divulgar as nossas iniciativas e vamos adiante na luta aí. Um abraço para todos e uma boa noite, boa semana aí.